Tudo bom, pessoal? Aqui é Maicon Dionísio e a vida desse guerreiro, de vigilante até empresário. Uma história sensacional. Mas antes de contar essa história, ele mesmo vai contar essa história junto comigo aqui. Meta o dedo no like, se inscreva no canal, aperte o sininho aí e deixe seu comentário, que ele é muito importante para nós. Márcio, a sua história, de vigilante até a empresário. Conta para nós, aqui agora no canal Maicon Dionísio. Olá, Maicon. Primeiramente é um prazer estar fazendo parte mais uma vez da sua live, do seu canal aí, né? Esse canal aí que leva a realidade e mostra, né, para todos os vigilantes aí e os seguidores também, né, os CACs e etc. Você desenvolve um trabalho há muitos anos aí, levando a realidade, mostrando aí para os companheiros aí de fardas, os companheiros aí de clube, né, todo o trâmite, a atualidade, o que está acontecendo nesse mundo aí. Então, você está de parabéns aí, eu admiro muito o seu trabalho. Mas, respondendo aí a sua primeira pergunta, Maico, minha trajetória como vigilante, ela começou logo após a minha saída das Forças Armadas, né? Primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho aí antes das Forças Armadas. Desde criança, eu aí era aqueles desfiles de 7 de setembro, e eu achava muito bonito, né? Ver aqueles soldados do Exército, Marinha, Aeronáutica desfilando, né? Com armamento. Então, acho que a vista, assim, a primeira vista de criança, assim, eu já gostei muito do armamento, né, do armamento em si aí, já tinha vontade de aprender. Então, quando eu tive na época de me alistar, eu fui voluntário para tudo. Eu já quis ser voluntário, quis ser operações especiais e etc. Então, eu já comecei a me inteirar sobre isso aí. Então, eu entrei no Exército. Minha primeira paixão aí pela farda, pela arma, partiu daí, né? E até então, eu não sabia qual que era o meu destino após as Forças Armadas, né? Então, eu fiquei no meu período ali obrigatório, depois eu fiquei mais um tempo aí como soldado engajado, então eu tive a oportunidade de fazer o curso de operações especiais, e assim a gente foi para frente aí, a gente teve essa paixão aí. E logo saindo do Exército, né, eu não tinha muita opção de vida. Falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Saí do Exército, eu vou procurar alguma coisa para fazer, né? Já era bem na época que a gente estava constituindo família, então eu falei, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Saí do Exército lá com a mão na frente e outra atrás, que era serviço militar obrigatório e depois o serviço voluntário. E aí me pegaram e me deram a ideia. Falou, por que você não faz um curso para trabalhar em carro forte, já que você trabalha com arma, já tem experiência com arma, já vem do Exército, para você ia ser uma boa. Então eu fui procurar me informar como que fazia o curso de vigilante, né, para trabalhar em carro forte. Então, quando eu entrei na escola de vigilante, eu me inteirei lá, eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer um curso preparatório primeiro, um curso de formação de vigilante, que é o vigilante básico, que é para trabalhar em banco, hospital, empresas, é o vigilante patrimonial, né? E que a maioria aqui dos seguidores aí já conhece. Então, eu fiz esse curso, depois voltei para minha cidade, eu fiz numa cidade chamada Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, né? Que fica a 700 quilômetros da minha cidade, que é no Mato Grosso, né? Que era no Mato Grosso. E então começou ali, né? Trajetória. Entrei numa empresa chamada Sebival, que hoje é a atual Brinks, né? Uma grande conhecida Brinks aí. E eu trabalhei uma época como patrimonial, então ali na minha escala 12 por 36 ali eu tinha aquela vontade, né, de buscar mais, porque sempre desde pequeno, assim, tudo que eu vou fazer, eu foco sempre no futuro, né, eu falo assim, pô, eu quero mais, não quero ficar só nisso, eu quero sempre almejar mais aí, então, eu fiz o curso de vigilante já pensando no transporte de valores, e então, Maico, eu ali, trabalhando ali, eu falei, pô, quero transporte, fiz umas negociações ali com os companheiros de plantão, comuniquei a empresa, então eu saí de Rondonópolis, Mato Grosso, onde eu morava, né, onde eu trabalhava também, e desci até a cidade de Aparecida de Goiânia, onde que eu tive o primeiro contato com a Escola Tiradentes, uma escola que eu trabalho aí até hoje, aí, ministrando aulas aí na formação
e capacitação de vigilante, né? Então, desci para lá e tive o primeiro contato com ela. Fui lá e fiz meu curso de extensão em transporte de valores. Voltando para a cidade, né? Recebi uma promoção aí para poder trabalhar no transporte, depois de ter feito aí o curso, passou um tempo, eu continuei no patrimonial, eu recebi a proposta e trabalhei uma época como vigilante de carro forte. Só que é claro, né? A gente está trabalhando ali como no carro forte, mas a gente já vê o futuro, já foca o futuro. Então eu trabalhei uma época lá, aí eu prestei um vestibular, naquela época a gente tinha que prestar o vestibular, não tinha nem, prestei o vestibular aí e fui fazer contabilidade. Então, meu horário não batia com o do transporte de valores, eu tive que sair, né? Então, fiquei pouco tempo no transporte de valores, saí, voltei para o patrimonial. E aí, no patrimonial ali, eu fui fazendo outros cursos, escolta armada, depois veio o VSPP, né, que a maioria conhece como VIP aí, segurança pessoal privada, e assim eu fui a cada tempo eu ia buscando mais conhecimento dentro da área da segurança privada. Aí eu me dei conta que era ali que eu queria estar, era ali que eu queria seguir, era ali que era o futuro para mim, né? Então, dali eu fui buscar o que? Credenciamento na Polícia Federal para poder dar aula, comecei com 4 credenciamentos, hoje eu tenho 52 credenciamentos na Polícia Federal, e foi onde que começou tudo, né? A trajetória como vigilante, mas eu nunca esqueci as raízes, né? Porque mesmo trabalhando de instrutor, eu ainda fazia serviços em eventos, né? Em casas noturnas, trabalhava na escolta armada, né? Foi um segmento que eu conheci aí lá no Mato Grosso ainda, e depois que eu mudei para o estado de Goiás, para a capital Goiânia, né? Eu ainda continuei exercendo durante 3 anos aí, 3 anos e meio, mais ou menos, e trabalhando, né, de escolta armada e nas folgas aí, ministrando aula em escola de vigilante, até que um dia eu decidi ficar só na escola de vigilante, porque além de dar um pouquinho mais de dinheiro, né, era mais tranquilo, tinha mais tempo para estudar, né, e assim foi a história aí como vigilante, né, de vigilante até instrutor. Márcio, uma perguntinha agora para ti, básica, né? Aqui você contou um pouquinho sobre a sua história de vigilante até a instrutor. Como você abriu a ideia de partir para empresário, abrir uma empresa de segurança e começar a ter mais risco, porque ser empresário no Brasil é um desafio. Ainda mais manter os empregados, né, que são os colaboradores, que as empresas chamam, né? Os colaboradores, porque não é fácil você administrar uma empresa, manter várias famílias, ainda ter lucro para manter a sua família. Porque a gente sabe que no Brasil, ser empresário é uma vida de risco, é um desafio, é muito imposto e você mata um leão por dia. Me conta essa história de sair de vigilante, de colaborador, instrutor como colaborador e partir para uma empresa de segurança, que hoje se chama, me corrija se eu estiver errado, Souza Soares. Bem, essa transição aí do vigilante aí para do vigilante, estrutura aí, para empresário, partiu da época dentro da escola de vigilante, muitos alunos vinham até mim e falavam assim, instrutor, você consegue fazer processo? Quem faz processo aí para compra, para aquisição de arma de fogo legalizada na Polícia Federal e tal? E eu falei assim, pô, como primeiro eu tinha feito a minha, né? Tive a vontade aí de ter minha própria arma de fogo, né? Então eu corri atrás, eu mesmo fiz todo o processo e vi que não era aquela coisa, assim, tem as burocracia, é complicado, mas eu falei assim, pô, não é um bicho de 7 cabeças. Então eu corri atrás, estudei ali e me informei ali como fazer o processo. Então eu comecei facilitar a vida das pessoas, né? Fazendo um processo aqui, fazendo outro ali, né? Sempre assim, de forma esporádica ali. E aí me veio a ideia na cabeça, né? Falei assim, pô, vamos montar uma empresa aí de despachante, uma empresa aí de venda de armas, de treinamentos, né? Como a gente já tinha um conhecimento aí durante essa trajetória como vigilante, estrutura aí, a gente fez vários cursos, a gente passou a entender muito sobre o assunto, então a gente começou a ter aquela ideia, eu falei assim, pô, vou montar uma empresa aí de despachante. Então começou com uma empresa de despachante, e essa empresa,
ela foi transformando aí numa empresa aí, que a princípio era só o meu último sobrenome, Soares, né? Soares Treinamentos, Soares Serviços, Soares, foi assim uma ideia assim que eu tive, fiz uma logo, registrei, e assim partiu, começou o primeiro contato como empresário, né? Então aí com aquela demanda grande de serviço de despachante, eu comecei a fazer a comercialização de arma, pegar na distribuidora e vender, claro, tudo dentro da legalidade, tudo dentro do que mandava a lei. Então, os clientes começaram a ficar satisfeitos. Falei, pô, vou montar uma loja de arma. Aí eu montei uma loja de arma, e aí teve aquela transição de governo, a loja de arma deu uma caída, só que antes dela, assim, descer 100%, eu falei assim, pô, já vou partir para o outro lado, que é o lado que eu tenho mais conhecimento, que é o lado da segurança privada. E é claro que nesse lado da segurança privada, isso foi um desafio muito grande, né? Eu falei, pô, vou começar uma empresa do zero, sem cliente, sem nada, mas, pô, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto, né? Então, para mim, vai ser uma satisfação. A gente sabia dos desafios, né? Porque hoje, como você mesmo disse, ser empresário no Brasil não é fácil. Então, a gente entrou de cabeça nisso. Né? Abri uma empresa com muita dificuldade, confesso para você que não foi fácil, no começo foi muita dificuldade mesmo, é muito investimento, é um investimento assim alto, que às vezes você tem que se desfazer de alguns bens, né, para poder investir numa aposta, né, porque você ser empresário, você abrir um negócio do zero, sem cliente, sem nada, é uma aposta, né, é o famoso tiro no escuro. Então, a gente apostou naquilo, né, no conhecimento. No começo foi difícil, não foi fácil, os desafios foi grande, começou só com evento, né, mas eu sempre estava naquele, como eu falei para você, sempre pensando no mais alto. Falei, pô, Márcio, e um detalhe, antes de cortar, né, enfim, o desafio é tão grande, porque assim, não é só tu manter esse negócio, não é só o desafio, porque tem aquele colaborador que às vezes ele entra na empresa e ele sai, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele bota a empresa na justiça. Entendeu? Hoje todo segmento aí tem os oportunistas, né? Isso aí não tem como descartar. Assim, a pessoa entra na empresa, né? O colaborador entra na empresa, já com intenção lá, não estou falando todos, isso aí eu falo é uma minoria, mas, queira ou não, dá uma balançada na empresa, né? Entra na empresa, por mais que você paga todos os acertos trabalhistas, tudo certinho, tem aquele que quer entrar na empresa, tentando arrancar um pouco mais de dinheiro, isso aí é muito normal, né, em todo segmento aí. Mas, infelizmente, ainda temos, né, temos aquelas pessoas que se acham lesadas, por mais que você tente, né, fazer tudo certinho, todo o processo trabalhista aí certo, ainda a gente se depara com esses colaboradores ainda, né, e infelizmente, né, não tem para onde correr, todo segmento tem e sempre vai ter, né? Márcio, e a gente sabe que não é fácil manter uma empresa, né, cara? Então, com isso que eu falei, é desafio. É a parte da lei trabalhista, é a parte dos impostos, é a parte... Cara, é só desafio em cima de desafio. Aí fora ainda manter a estrutura, que é a parte vincular, água, luz, internet, porque hoje tu depende de tudo isso para sobreviver dentro da empresa, né? Equipamentos para os colaboradores, que é capa de colete, armamento, tu manter isso em dia, né, cara? E o pior de tudo é o governo comendo no seu lado, né? Através de impostos, né, cara? Que ele cria cada dia. Né? Porque se não fossem os impostos, gente, a gente fala bem a verdade para vocês, os empresários teriam chance de pagar até mais para o colaborador, entendeu? Assim como funciona nos Estados Unidos. No Brasil, o problema é o seguinte, o empresário paga muito imposto, onde ele não consegue, muitas vezes, repassar aquilo que ele queria pagar para aquele colaborador, e o colaborador que está na empresa acha que recebe de menos. E para atrapalhar tudo isso ainda, muitas vezes, me desculpa aqui, tá, mas que é uma opinião minha, tá? Então, fica tranquilo, opinião minha. Tem às vezes aquele sindicato pelego ainda para atrapalhar tudo ainda. Entendeu? Em vez de te ajudar, te atrapalha ainda. Beleza? Mas aqui,
Me desculpa, é uma opinião minha, beleza? Não é da empresa. Beleza, gente? Pode comentar aí, Márcio. Eu concordo plenamente com você. Inclusive, Michael, eu não sou contra, que nem muitos vigilantes vieram até mim, né? Inclusive, a gente continua dando aula até hoje porque a gente gosta de ter aquele contato ali com o vigilante. Então, eu dou aula numa escola já tem um certo tempo, bem antes de eu me tornar empresário, eu já dava aula nela. Eu afastei uma época para poder me estruturar como empresário, alavancar a empresa, então deu uma afastada. Mas sempre a gente teve vontade, assim, de continuar com os alunos e eu tive a oportunidade de voltar. Então, ministro aula hoje, lá dentro da escola, esporádico, não é com frequência igual antigamente, mas a gente está com aquele contato direto com o vigilante, principalmente de reciclagem. E o que a gente ouve muito falar assim, ô instrutor, agora o senhor é empresário, agora o senhor rasta para o lado das empresas e etc. Aí a gente tem que esclarecer. Vamos lá. Michael, às vezes o vigilante tem aquele pensamento, né, o colaborador tem aquele pensamento, fala assim, agora ele está do lado do sindicato patronal, do sindicato laboral, compra sindicato. Bem, pelo menos comigo, eu não tenho vínculo nem com o sindicato patronal, nem com o sindicato laboral. Eu sou a favor do vigilante. Sempre fui e sempre serei, porque até hoje eu não deixo minhas raízes. Mesmo tem hora que eu saio de dentro da minha sala lá mesmo, tem escolta para fazer, eu saio da minha sala lá mesmo e falo assim, não, marca essa operação para mim aí. Às vezes é uma operação curta que você vai e volta no mesmo dia, né? Eu falo, não, pode colocar essa operação para mim aí. E aí eu vou lá, boto a farda e tô lá com os vigilantes. Tem vezes que, às vezes tem um evento para fazer, né? Falta um vigilante, aí o supervisor me comunica ou alguma coisa, faltou tantos vigilantes. Eu falo, não, pode deixar, uma das vagas é minha, pode colocar. Então eu vou lá, coloco o crachazinho como vigilante, tô lá no meio do rala também, né? No meio do evento lá com eles, patrimonial também, já faltou patrimonial. Aí tem gente que fala assim, mas você não tem a necessidade de ir mais tirar plantão no posto de serviço. Mas eu penso o seguinte, Maico, que você como vigilante, é uma raiz que você cria ali. Então você cresceu naquilo, é uma coisa que você gosta de fazer. Então hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar num negócio que é meu, e tá do lado dos meus colaboradores, né, trabalhando junto com eles, e a gente vê a dificuldade que o vigilante tem hoje, em todos os sentidos, em todas as formas aí, né, no seu posto de serviço, no seu trabalho em si. É uma profissão de risco, a gente sabe, né, tanto do segmento dos eventos, da escolta armada, do patrimonial, né, do eletrônico, então a gente sabe que é o risco que o vigilante tem. Mas uma coisa que a gente gosta, e eu não vou deixar minhas raízes. Então, eu não tenho vínculo com sindicatos. Pelo contrário, eu sou a favor, né, dos sindicatos reajustar um bom salário, que com o reajuste de um bom salário para o vigilante, as empresas, nós, na posição de empresário, a gente tem como aplicar no cliente o reajuste da CCT, o reajuste da categoria. Então, eu sou a favor que os sindicatos trabalhem. Só que, infelizmente, a gente se depara com um cenário hoje nacional que são a minoria de sindicatos que brigam a favor dos seus colaboradores, dos seus associados, né? A maioria já tem infelizmente, aquele ligamento com o sindicato patronal, e já vamos fechar, e a gente sabe como que funciona, né? Então, a gente não pode nem muito questionar. Mas saliento que não são todos os sindicatos, né? Não são todos. A gente sabe que ainda existem sindicatos, né, que brigam pela categorias, então não vamos radicalizar, colocar todos, né? Mas, infelizmente, tem muitos aí que se deixam levar, né? A gente sabe que tem database aí no Brasil afora, que está quase o valor de um salário mínimo, né? Para um vigilante que corre risco praticamente sua jornada de trabalho inteira, né? É complicado. Mas eu estou colocando meu posicionamento aqui, né? Como empresário e como vigilante, né? O que eu acho, uma opinião minha, né? Então, tá aí. Márcio, aqui um pouquinho sobre a sua história, né? A gente entende, principalmente aquelas empresas que estão iniciando no ramo da segurança privada, a gente sabe que é um desafio todo dia, porque o cara que está no outro lado, ele pensa, a vida de empresário é uma vida fácil, vida de curtição, só passeio, só viagem, só compras, e no final não é isso. Tá, gente? É isso que eu quero passar. Eu já vi muitos empresários colocar a sua conta toda em dia, pagando 13º, férias, cumprindo os seus compromissos, e muitas vezes não sobrar um tostão para suas famílias.
Né, Não, Márcio? isso é uma realidade. Hoje, graças a Deus, tô melhor, né? Eu não posso reclamar da vida hoje que eu levo, eu faço tudo que eu gosto, né? A gente tem a família aí, né, que sempre está do nosso lado e apoiando, né? Tem os filhos também, que tá aí sempre do nosso lado apoiando. Então, hoje, a gente não tem o que reclamar, né? Sobre os ganhos, né? Assim, não está onde que a gente queria estar, que eu sempre, como eu falei para você, eu sempre almejo mais, né? Eu tenho grandes projetos aí para segurança privada, para empresa, crescer, né, aumentar o número de famílias que vai depender da gente, claro, e a gente quer honrar, como a gente honra até hoje, com todos os compromissos, mas o que você falou é uma realidade. No começo, né, mas até a atualidade, aí às vezes a gente dá uma balançada no caixa da empresa, fica o caixa bem baixo, mas a gente honra os compromissos, honra aí com todos os nossos deveres aí para com o colaborador. E é claro que entra também a situação que você falou dos impostos, né? O imposto hoje, eu costumo dizer, você pode dever para qualquer pessoa, só que não deva para o governo, que ele sabe cobrar muito bem cobrado, né? E os impostos, como a gente vê no Brasil hoje, estão um absurdo, as coisas são muito caras, né? As coisas estão lá nas alturas por conta dos impostos que a gente paga todos os dias aí, né, para poder pegar e manter, né, essa engrenagem aí, né, da vida. Então, Maico, hoje, às vezes a gente paga todos os impostos, paga todos os colaboradores, a gente dá uma baqueada, né, dentro da empresa, mas a gente tenta honrar sempre com o colaborador. E o que você falou, eu passei por isso, né, pagar todos os impostos assim, a gente ficar com o caixa ali praticamente no negativo, ficar com a conta pessoal nossa no negativo, mas honrar com os colaboradores, né? Não deixar eles na mão lá, porque do mesmo jeito que a gente precisa, né, arcar com as contas, arcar com todos os nossos compromissos, os nossos colaboradores também, né? Os nossos colaboradores também. Então, muitas das vezes, muitas pessoas acham que é o seguinte: você é um empresário, você tem dinheiro, você tem carrão, você tem casa boa, você só anda viajando, então, tipo assim, acha que às vezes a gente vive aqui naquele, naquele mundo, assim, como que é que eu posso dizer, naquele mundo fantástico, né, que a gente não tem responsabilidade com nada. Pelo contrário, dentro desse segmento da segurança privada, eu costumo dizer que a gente rala um pouco mais para poder manter a engrenagem funcionando, o bom andamento da empresa. Porque, além de a gente ter os impostos federais, estaduais e municipais, a gente tem um compromisso com o segmento da fiscalização da PF. Por quê? Tudo que você vai fazer hoje, dentro da Polícia Federal, é o imposto que você paga, uma GRU. Então, quer dizer, você gasta até além do que, às vezes, outro segmento não tem. E aí, o que acontece? Hoje, para você manter isso tudo, para você segurar isso tudo, você tem que ter uma postura, um jogo de cintura, né, para continuar seguindo. Então, a responsabilidade é grande, que as pessoas, às vezes, vêm até nós e falam assim: você está numa vida boa, você cresceu, você agora está tranquilo. Claro, a gente tem que tirar o tempo para a família, o tempo para o lazer, né, o tempo para a gente refletir, o tempo para quem acredita e faz um segmento numa religião, para a religião da gente, para a fé da gente, né? E às vezes as responsabilidades são muito grandes, são muito grandes. Imagina só, você colocar uma equipe de escolta armada, você está um segmento daqui da segurança privada, você colocar uma equipe na rua, você tem a responsabilidade, você tem que mantê-la lá durante a jornada de trabalho deles, que às vezes é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 dias, né? Ele está ali o que a gente costuma dizer, na rodagem, ali em viagem, né? E como bem diz a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, a escolta armada ela não tem controle de jornada, já esclarecendo aqui para não falar assim, tá escravizando aí o funcionário, coloca ele 12, 13 dias. Não, mas faz parte da profissão. Então, às vezes, o vigilante está ali 8 dias. 8 dias você tem que segurar ele. E, claro, e sempre tem que estar acompanhando, né? Por mais que você tenha hoje um time,
supervisores, recepcionistas, fiscais, né, comercial, contabilidade, todas essas responsabilidades a gente tem que também estar acompanhando o operacional de perto, né, que eu costumo dizer, o olho do dono que engorda o gado, né, então você tem que estar acompanhando o tempo inteiro, então a responsabilidade é grande, né, muitas das vezes eu costumo dizer, eu tenho horário para entrar na empresa, mas não tenho horário para sair, às vezes eu tenho que descer para a empresa 3 horas da manhã para resolver alguma coisa, né, mas você não é empresário, se você não tem pessoas para resolver para você, a gente fala, pô, tem, só que tem alguns tipos de responsabilidade que é só a gente que resolve, né? E eu, como eu faço parte também do operacional, eu tô lá no operacional acompanhando, às vezes eu tenho que sair de casa de madrugada, por exemplo, 2 horas da manhã, eu chego na empresa, aí de lá eu vou resolver outros assuntos, eu volto para casa 11 horas da noite. Então, quer dizer, às vezes as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? Aí você tira o tempo como empresário, como instrutor, né? Como pai de família, né? Então, empresário, instrutor, pai de família. Então, você tem 24 horas para dividir todo esse tempo. Mas, assim, por todas essas responsabilidades que a gente tem, né, os compromissos, pelo menos eu, assim, eu me sinto uma pessoa realizada, assim, porque hoje eu estou no ramo que eu gosto, no ramo que eu faço, né, uma coisa que eu gosto de fazer, né, e é satisfatório, por mais que seja cansativo às vezes, mas é satisfatório, né, você lidar com todos esses problemas do dia a dia e com todas as responsabilidades, mas ainda é uma satisfação muito grande, porque está num segmento que a gente gosta, um segmento que a gente lutou bastante para poder estar. E, assim, a luta continua, né? Eu costumo dizer, todos têm problemas na vida, pode ser até, que nem hoje aí considerado o Elon Musk aí, que é um mega empresário aí, mundialmente conhecido aí, como um dos homens mais bem-sucedidos no mundo, né? Mas ele tem os problemas dele, ele tem as responsabilidades dele. Então, às vezes quem está de fora está olhando, não vê que a responsabilidade é grande, não vê que o compromisso é grande. Então, pode ser um mega empresário, ele vai ter seus problemas, né, e não acaba desde quando a gente nasce até o dia que a gente fecha o olho no final, a gente a vida nossa é repleta de desafios, seja de um lado ou seja do outro, né? E cabe a gente estar ali firme e forte ali para poder realizar. Senhores, indo para a reta final dessa entrevista, nós estamos falando aqui com empresário, vigilante, CAC, ele é caçador, atirador e colecionador, que eu esqueci de mencionar, e instrutor também, né, de várias matérias, especificamente instrutor de tiro também. Cara, um empresário aí com uma história de sucesso. Qual é o bizu que você tem que passar para a galera aí, aquele que pretende sair de colaborador para partir para o ramo, né, empresarial? Esse bizu que ele vai passar, senhores e senhoras, é para todo mundo. Aquele que quer abrir uma panificadora, aquele que quer abrir um comércio, aquele que quer abrir uma empresa de segurança, cara, aquele que quer crescer na vida. Passa para nós, hein, Márcio? Marco, o principal foco é nunca desistir. Nunca desistir. Sempre acreditar nos seus sonhos. Se você não arriscar, você não vai saber se vai dar certo, né? E não desistir no primeiro tombo, porque as rasteiras da vida vai ter. E cada rasteira que você toma, você levanta e você pode ter certeza. É um degrau a mais que você sobe, é uma força a mais que você tem, um conhecimento a mais que você tem. Então, não desista dos seus objetivos, não desista dos seus sonhos. Fácil não é. Isso aí, principalmente no começo, todos vão ter aí os seus desafios, né? Só que se desistir na primeira queda, aí você pode ter certeza, você não vai chegar lá. Mas com foco, determinação e fé, né? Você pode ter certeza que a gente chega em qualquer lugar. Pessoal, estou aqui falando agora com o Márcio, né, instrutor, empresário, e não tenho palavras de agradecimento, tá, Márcio, por ter arrumado o apartamento lá em Palhoça, lá para mim poder passar com a minha família. Eu quero agradecer aqui pessoalmente aqui pro Márcio aqui, no canal Maico Dionísio. Essa empresa, né, sensacional, que tem uma grande parceria, né, ele contribui com conteúdos também, contribuiu com muitos conteúdos também no passado, também no canal Maico Dionísio, participando de entrevistas, né, numa forma bacana, ajudando nas entrevistas também, né, um parceiro aí do canal que a gente também, juntos, nós conseguimos
aplicar muitos cursos também para a galera, não sei se o irmão se lembra também, né? Curso de supervisão, gerenciamento de crise, e por aí vai, tá? Me perdoe se eu esqueci algum aqui, beleza? Um cara aí sensacional, aonde só tenho a agradecer, né, uma forma bacana, pela pessoa que ele é, uma pessoa humilde, que nunca deixou, mesmo ele sendo empresário hoje, ele não deixou de ser uma pessoa humilde, né, Márcio? Quer deixar as considerações finais aí para nós, hein, Márcio? Maico, quero agradecer de novo assim, a oportunidade de estar aqui mais uma vez no seu canal, né? Dessa vez, contando um pouco da minha história aí, eu quero te agradecer aí pela oportunidade aí, né? De estar mostrando aí no seu canal, várias pessoas vão ver, várias pessoas vão acompanhar, né? A nossa história aí, o que a gente passou e o que a gente passa, né? Então, só tenho de agradecer você aí, né? O pessoal que está acompanhando aí, pessoal, não esquece aí de dar o like aí, se inscrever no, sinal, no canal e marcar o sininho aí para receber todas as novidades aí. Então é isso aí, Maico. Tamo junto aí, meu irmão. Obrigadão aí. E precisando, a gente está à disposição. Que Deus abençoe a todos. Aqui é Maico Dionísio, com essa entrevista sensacional com o instrutor Márcio Soares. Que Deus abençoe a todos. Aqui quem fala é Maico Dionísio. Galera que queira ajudar o canal Maico Dionísio ou contribua no Valeu, isso mesmo, no Valeu, no coraçãozinho aí, aqui embaixo.